Olá, eu sou José Carlos de Oliveira e hoje estamos entrevistando a doutora Alexandra Facioli Martins, que vai participar desse webinar. E a doutora Alexandra é membro do Ministério Público do Estado de São Paulo. Ela é também membro colaboradora do Conselho Nacional do Ministério Público e representante do Ministério Público no Conselho Estadual de Recursos Hídricos. A doutora Alexandra, além de bacharel em Direito, é docente também em cursos de especialização na área ambiental e atua também no GAEMA, que é o grupo especializado em atuação especial do meio ambiente. Né? Doutora Alexandra, uma das preocupações, conforme nós estávamos conversando, é a falta de recurso alegado pelos prefeitos ou a falta de planejamento, principalmente das pequenas cidades, no que se refere à qualidade do saneamento básico, especialmente recursos hídricos, tratamento de esgotamento sanitário, o encerramento dos lixões, enfim, né? Todas essas questões que envolvem o saneamento são de preocupação de toda a comunidade e especialmente do Ministério Público. Eu gostaria de consultá-la, não é, para que todas as pessoas que estão participando desse curso promovido pela ANA possam entender e compreender qual que é o papel do Ministério Público na fiscalização dessa política pública tão importante para a universalização desses serviços em 2033. Obrigada, José Carlos. É uma honra estar mais uma vez participando, tratando desses temas tão relevantes e promovendo essa capacitação em nível nacional. Sobretudo estando com você, que é uma pessoa que para nós é uma grande referência e sempre um grande mestre. Esses temas que são trazidos, né, para nós conversarmos um pouco são de extrema relevância. Eu gostaria só de realmente sempre pontuar, né, quando nós falamos em saneamento básico, que nós tratamos dos 4 componentes, que é o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos, a drenagem e o manejo de águas pluviais, sempre pensando justamente nesse conjunto de serviços, infraestruturas e instalações que correspondem a serviços essenciais e, sobretudo, que devem necessariamente ser assegurados enquanto direitos humanos fundamentais, à medida que representam garantias, né, ao mínimo de dignidade da pessoa humana, saúde pública, meio ambiente ecologicamente equilibrado. Enfim, nós temos aí uma gama de direitos correlacionados que tornam evidente que não é possível nós tolerarmos mais esse descaso com esses serviços e adiarmos efetivamente a universalização do saneamento. Em relação a isso, nós temos que lembrar, primeiro, que nós temos uma Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico, que é de 2007, nós temos o denominado novo Marco Legal de Saneamento, que é a Lei 14.026 de 2020, de 15 de julho, ou seja, já passados mais de 4 anos, e aí nos cabe uma reflexão realmente do status, né, em que nós estamos. E o diferencial realmente desse marco de 2020 é a previsão de metas. Então, quando nós pensamos nessas metas, nós temos, como você mencionou, os até 2033, 99% de abastecimento de água potável, 90% de coleta e tratamento de esgoto, metas que são de não intermitência, no abastecimento, de redução de perdas, melhoria dos processos de tratamento, e também nós temos que pensar, né, no prazo que foi até 2 de agosto de 2024 para encerramento dos lixões. No entanto, o que nós temos? Ainda um cenário de praticamente 15% da população sem acesso à água potável, água tratada, 44% do esgoto não sendo tratado, 38% de perdas, e aí mais de 3 mil, e ainda mais de 3 mil lixões.
Então, realmente, é algo muito sério em termos de reflexão e mais de ações que sejam efetivas para garantir que essa realidade seja mudada. Então, pensando em termos de obrigações, a quem compete exatamente a execução e a prestação do serviço de saneamento? Os titulares são justamente os municípios, quando se trata realmente da questão do interesse local, e quando esses municípios estão em regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou micro-regiões, ou têm infraestruturas compartilhadas, esses municípios e os estados têm essa titularidade conjunta. Diante disso, dessa gama de obrigações, parece que é importante nós, então, compreendermos, voltando para o ponto inicial, por que essas políticas públicas, efetivamente, não têm sido implementadas de forma suficiente para garantir esses direitos que são tão básicos. Eu costumo dizer que nós temos aí esses prazos, essas metas já nos demonstram, né, que o tempo é curto e os desafios são inúmeros. E algumas realidades precisam ser mudadas, como justamente esse ponto que você mencionou. Quando nós cobramos os prefeitos, e ninguém discorda nem da importância e nem da necessidade da universalização. O grande argumento que é reiteradamente alegado é que são investimentos onerosos e que o município não dispõe nem de recursos e muitas vezes nem de capacidade técnica. Então, nós temos que pensar nessas medidas estruturantes, e o Ministério Público olha justamente para a necessidade desses pilares básicos. Primeiro, a necessidade de um bom planejamento, e aí nós temos esse planejamento concretizado em planos municipais de saneamento básico, em planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, que tenham ações, metas, prazos, indicadores de desempenho, que é hoje o que justamente a legislação determina. Então, nós temos aí, para acompanhar esses planos, a regulação, que é um tema que lhe é tão caro, né? Você é um grande professor nessa área. Nós estamos ainda numa fase muito incipiente na regulação de saneamento. A Agência Nacional de Água e Saneamento tem editado uma série de normas de regulação, mas ainda as agências reguladoras estão sendo muitas vezes estruturadas e nem sempre elas regulam todos os componentes de saneamento, como resíduos, que é algo tão importante. Então, pensando nesses pilares do saneamento, nós temos o planejamento, nós temos a regulação, nós temos a prestação dos serviços e nós temos a fiscalização. O Ministério Público entra justamente nessa questão da fiscalização em relação a cada um desses pilares. Então, eu gostaria de reforçar, nesse aspecto, por exemplo, da regulação, algo que vem sendo muito discutido e que é muito sério, a necessidade de se garantir, além, nesse planejamento, a vinculação à sustentabilidade econômico-financeira, né? Porque se esses serviços são mal operados, é porque muitas vezes não existe a previsão de recursos para justamente garantir uma boa operação, garantir a renovação desses equipamentos, garantir avanços na tecnologia, que são esses princípios básicos de regularidade, continuidade, eficiência, qualidade do serviço de saneamento, que é o que a população justamente espera. Então, assim, não basta o administrador dizer, eu não tenho recursos, e esperar que esses recursos sejam advindos somente das verbas federais, das verbas estaduais, sem o município assumir, por exemplo, o compromisso de analisar quais são os investimentos necessários enquanto titulares desses serviços essenciais e prever de que forma como ele vai estabelecer obrigatoriamente as taxas, as tarifas ou outros preços públicos, prever investimentos, fazer de uma forma que isso não represente, né, a negativa de acesso a esses serviços essenciais que são obrigatórios, né, que haja previsão de uma tarifa social, que isso se dilua no tempo, mas pensando no longo prazo, não em ações imediatas. E uma questão interessante é como que o Ministério Público se articula, né, em todos os estados, e como o Ministério Público Federal também participa dessa articulação visando
a cobrança, né, da realização dessas políticas públicas decorrentes do saneamento básico, porque nós sabemos que as políticas de saneamento básico implicam em saúde, em bem-estar, em superação de doenças de veiculação hídrica, uma série de questões envolvendo o bem-estar da comunidade, né? E o Ministério Público tem um papel relevante neste âmbito. E aí eu gostaria de lhe perguntar, como que o Ministério Público, mais uma vez, dos estados e o Ministério Público Federal orquestram, não é, esta cobrança na realização dessas políticas públicas? É um grande desafio, porque o Ministério Público, dos estados, né, eles têm uma capilaridade muito grande com promotores locais, então nós estamos nos desdobrando, né, no sentido e nos reinventando nessa missão, né, de garantir esses direitos fundamentais, no sentido de atuar nos diversos níveis e de forma interinstitucional, né? Não é simples, né? Mas, por exemplo, eu sou do Grupo de Atuação em Defesa do Meio Ambiente, que é uma atuação regionalizada que se dá por bacias hidrográficas. Isso surgiu justamente da necessidade de se olhar para essa unidade de gestão, né, que são as bacias hidrográficas, tanto para as políticas de recursos hídricos como para as políticas de saneamento, né? Então, nessa situação, nós já nos articulamos com os promotores locais uma visão regionalizada. Também nos articulamos com os órgãos estaduais, né, no sentido de garantir justamente essa atuação coordenada e essa implementação, olhando também para essas políticas estaduais. Então, com isso, nós conseguimos tentar compatibilizar as políticas locais com as políticas regionais, com as políticas estaduais. Daí, diante justamente dessas questões que são federais, como a questão do acesso aos financiamentos federais, a questão das normas de referência, o acompanhamento de todas essas medidas. Nós temos hoje o Conselho Nacional do Ministério Público, por meio da Comissão de Meio Ambiente, que também tem desempenhado um papel muito relevante no sentido de fomentar atuações estratégicas, preventivas, resolutivas e capacitar os promotores, chamar a atenção para esses temas tão relevantes, criar espaços de diálogo e justamente de possibilidades de compartilhamento de experiências, de boas práticas, e com isso nós acabamos interagindo de uma forma muito próxima com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público do Trabalho, com o Ministério Público de Contas, e seja por meio de eventos, seja por meio de capacitações, seja por meio de reuniões periódicas. Temos também a Abrampa, que é a Associação Brasileira de Promotores do Meio Ambiente, que hoje também tem um protagonismo no cenário nacional, que tem acompanhado, até mesmo com a emissão de notas técnicas, quando são publicadas, né, justa nessas consultas públicas, em relação a esses temas. Então, realmente, acaba sendo uma grande engrenagem e o exercício justamente dessa atuação interinstitucional, interna e com outros órgãos, para justamente garantir melhores resultados. Uma questão bastante interessante que quando os políticos, ou principalmente os prefeitos, né, escutam a palavra promotor de justiça, Ministério Público, eles pensam em um órgão punitivo, não é? Mas isso acho que vem desde os bancos escolares das faculdades, né? Mas o Ministério Público tem um papel muito relevante, especialmente no que se refere à orientação, aos termos de ajustamento de condutas, não é? O que você poderia falar a esse respeito? Atualmente, o que se fomenta em todas as áreas é justamente uma atuação resolutiva, preventiva, extrajudicial. Isso tem sido uma nota extremamente importante e sempre se privilegia justamente essa articulação, esse diálogo com todos os entes públicos. O Ministério Público, enquanto um espaço justamente de articulação entre os diversos atores. E isso acontece, me parece que esse é um ponto muito forte.
a possibilidade do Ministério Público trazer à mesa os gestores públicos, as entidades reguladoras, os comitês de bacias, enfim, todos esses atores que são relevantes para a construção dessas políticas. E com isso, nós estamos todos aprendendo e evoluindo muito. Eu tenho vários exemplos práticos nesse sentido, como discutimos, por exemplo, um termo de referência para os planos municipais de saneamento, que acaba sendo uma dificuldade, muitas vezes, dos municípios, e com isso se cria uma possibilidade de apoio mútuo, porque muitos municípios realmente têm uma dificuldade bastante evidente em termos de capacitação técnica, de possibilidade de avançar em alguns temas. Então, obviamente, o primeiro ponto é trazer essa possibilidade de apoio, de adequação das condutas, mas nós temos também que pensar nesses limites, porque como nós já começamos a nossa conversa, nós estamos falando efetivamente de saúde pública, nós estamos falando de dignidade das pessoas, nós estamos falando de questões sociais, econômicas, e assim, impactos que são diretos e indiretos, que são muito evidentes, e um histórico de não avanço. Então, me parece que também há necessidade de um limite, e aí realmente as medidas judiciais passam a ser necessárias, e os órgãos de fiscalização e de controle acabam tendo que buscar a judicialização. Não me parece que é o melhor espaço para nós tratarmos políticas públicas, mas o judiciário também tem um papel importantíssimo. E, sobretudo, nesse tema do saneamento, eu percebo cada vez mais também o judiciário sensível e chamando para si essa responsabilidade de tentar contribuir e ser um ator preponderante, né, nesses avanços, na concretização dessa universalização. Não dá mais para adiar, né, José Carlos? Acho que isso é algo que nós todos temos essa consciência. Então, nós temos que, talvez, realmente enxergar com muita clareza quais são os entraves, olhando para esse contexto de uma forma mais genérica, e existe, acho que, o momento, né, do diálogo e depois, realmente, das responsabilizações. Exatamente. E uma última questão, talvez, é que a lei dá muita relevância à participação social, não é? Em vários momentos, a lei traz a responsabilidade da comunidade, não é? A manifestação a respeito dessas políticas públicas. Mas o que nós percebemos, pelo menos sob o meu ponto de vista, é que a comunidade parece que não está engajada, não é, na participação social, na construção dessas políticas públicas, especialmente na cobrança, nas diretrizes, não é? Como você vê, qual seria, sob a sua perspectiva, o problema, não é, que afasta a comunidade desta participação na construção dessas políticas públicas? Acho que é uma pergunta meio emblemática, né? Mas não, eu acho extremamente relevante, né? Porque eu acho que eu questionei em muitos momentos, em algumas situações, por que alguns espaços de participação não eram ocupados. E a minha percepção hoje, já trabalhando há quase mais de 20 anos nessa atuação regionalizada e com esses atores, o que eu percebo que é realmente essa missão de engajamento faz parte do processo e é algo que não dá para ser tratado, são temas complexos e inacessíveis a todos. Esses diálogos como nós temos, eu percebo uma evolução enorme e as pessoas muito preocupadas, acompanhando. Nós tivemos já audiências públicas com mais de 400 participantes. Quando nós promovemos realização de reuniões, às vezes nós temos mais de 100 pessoas. Então, assim, é uma missão nossa fazer com que esses temas sejam parte do dia a dia, que essa relevância seja demonstrada, né? E que esse controle social seja garantido com transparência, com acesso à informação e com a necessidade dessas entidades, dessas associações, desses representantes se sentirem como parte desse processo de implementação.
porque desestimula o fato de estar em espaços que eles não são ouvidos ou que não conseguem, de alguma forma, interferir na tomada de decisão, contribuir com a tomada de decisão. Então, me parece que é uma missão, né? Nós simplificarmos e demonstrarmos como isso é tão próximo, né? Pensar em água, diante desses cenários de insegurança hídrica que nós estamos enfrentando, com estiagens prolongadas, as pessoas estão cada vez mais sentindo os impactos das mudanças climáticas, a importância de ter uma água com qualidade para a saúde, uma água segura, o esgotamento sanitário enquanto fonte de doenças. Nós estamos batendo recordes mundiais em relação à questão das doenças de veiculação hídrica, como, por exemplo, a dengue, né? Nós representamos mais de 80% dos casos de dengue do mundo. Então, assim, somos ainda campeões em muitas situações de disenteria, né, de diarreia, de tantas outras doenças que poderiam ser realmente prevenidas se nós tivéssemos uma maior efetividade nessas políticas públicas, que têm que ser compatibilizadas com as políticas, né, de uso e ocupação de solo, com as políticas de saúde, com esse olhar mais abrangente. Mas isso não significa ser complexo. Acho que até é bastante sensato, é bastante lógico, né? E talvez seja o que mais as pessoas sentem, né? Mas muitas vezes se diz, se prefere investir no celular do que em saneamento. Mas quando nós temos um filho doente em casa por um problema de saúde, certamente se troca qualquer coisa por uma qualidade de vida, por um bem-estar, pela saúde, pela vida e pelas nossas presentes e nossas futuras gerações aí que vão depender das nossas ações atuais. Eu queria colocar em evidência sua fala, especialmente quando nós percebemos que as pessoas não sentem que a sua participação é relevante, que ela possa ser escutada e atendida pelo gestor público, não é? Então, muitas vezes eu percebo que as pessoas devem imaginar, o que eu vou fazer lá? Só números, né? Só presença. O que eu falo não tem valor, não vai ser levado em consideração, né? Então, além disso, também, eu penso que as pessoas, em muitas ocasiões, não conseguem entender o que os gestores falam, em razão da dificuldade de linguagem, do uso de palavras técnicas, não é? E a pessoa, eu percebo que em algumas audiências públicas que eu fui, as pessoas às vezes não se manifestam porque ficam completamente alheias àquela discussão em razão da tecnicidade utilizada, né? Isso impacta e as pessoas realmente às vezes não se sentem à vontade para participar, não é? Sim, me parece que é uma missão de todos nós, atores dessas questões, né? Darmos o devido valor para essa palavra, para essa manifestação, para esse sentir, para essas colocações, e traduzir, né, de uma forma mais simples o que se pretende. O que se pretende, quais são os planos, o porquê do valor, né, da água, às vezes da necessidade realmente da cobrança por meio de taxas e tarifas, que isso não representa simplesmente mais uma cobrança que não vai ser revertida para aquela finalidade, dar transparência para esses investimentos, dar transparência para essas ações, porque participação é isso, é a participação na formulação da política pública, na execução, no monitoramento, nos resultados obtidos, e a nossa legislação, ela privilegia isso em muitos dispositivos, tornando obrigatória justamente todo esse passo a passo, garantindo esse controle social, esse monitoramento, a eficiência, o desempenho, as metas. O que não é possível nós continuarmos, né? Dilatando, prorrogando, sem que realmente avanços sejam alcançados e que o poder público continue tolerando essa situação. Nós vamos depender realmente de uma conscientização do próprio legislativo, né? Temos que contar aí com as entidades representativas de cada um desses segmentos dialogando, mas me parece que todos os setores estão imbuídos no sentido de garantir que as coisas aconteçam, né?
esses investimentos precisam acontecer, os municípios precisam de uma organização por parte dos estados, sozinho, dificilmente eles alcançarão todas essas obrigações, né? Então, o Estado tem um papel importante, não é à toa que se incentiva a prestação regionalizada, né? Na própria novo marco do saneamento, e esse tem sido um caminho bastante interessante. Mas o sucesso também depende dessa proatividade de cada um dos estados e do envolvimento de uma governança que contribua para que as coisas aconteçam. Doutora Alexandra, nós já estamos praticamente no encerramento desse webinar. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando ficariam mais uma hora aqui ouvindo, né, as suas explicações. Mas, para encerrar, eu gostaria de lhe passar a palavra para as considerações finais. Nesse nosso finalzinho, e sempre, né, registrando que esse é um tema que realmente nos desafia e que nos demanda uma contínua capacitação, um aprofundamento, uma sensibilidade para enxergar as dificuldades, né, de todos os lados. A palavra de ordem hoje me parece que é rede de cooperação. Nós precisamos estabelecer uma cooperação contínua entre todos os atores, garantir realmente esse controle social e termos passos firmes em relação a cada uma dessas metas e a cada um desses prazos. Não dá mais para realmente nós tolerarmos esse adiamento dessas questões que são tão caras, e nós temos esse compromisso também, né, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, especialmente no ODS 6, né, o acesso à água e saneamento. Nós temos uma série de todos os nossos dispositivos constitucionais, o ordenamento jurídico que propicia que isso aconteça, mas, acima de tudo, também nós precisamos contar com a vontade política e que isso faça parte da agenda e seja um compromisso também dos nossos gestores que priorizem algo que muitas vezes leva realmente um tempo, é uma política de longo prazo, mas que trará importantes resultados que serão realmente em benefício de todos. Nós estamos encerrando com a palavra da doutora Alexandra Martins, membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, que trouxe a sua contribuição para esse tema tão importante para o saneamento básico. Doutora Alexandra, muito obrigado. Em nome da ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que é a patrocinadora exclusiva desse curso, e o Centro de Estudos de Regulação e Governança dos Serviços Públicos, que está executando essa tarefa, grata tarefa, não é, de levar esses conhecimentos a todos os gestores públicos municipais do nosso grande Brasil. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço muitíssimo a oportunidade. Um grande abraço a todos. Muito obrigada mesmo.